Espírito Santo de Deus queira falar com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa ele grandemente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor já colocou a palavra na tábua do coração dele. Usa ele grandemente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua honra e a tua glória. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, Pai, Deus, estamos aqui em tua presença nesta noite. E nós estamos alegres porque estamos aproveitando essa oportunidade de te bendizer, meu Deus, de glorificar o teu nome. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta reunião, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui conosco neste lugar. Espírito Santo da verdade, nós dizemos glórias a Deus e nós dizemos aleluia, porque estamos aqui, meu Pai, debaixo da graça do Senhor. Santo Deus, permanece conosco aqui nesta noite, tocando em pessoas, restaurando vidas, alegrando corações de pessoas aqui. Meu Deus, vai restaurando o ânimo de pessoas, ó Pai, porque o Senhor estando em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. Deus, neste momento, nós entregamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em tuas mãos. Espírito Santo, fique à vontade para operar, fique à vontade para tocar em pessoas. Essa pessoa que chegou aqui desanimada, quer levar para casa, meu Deus, depois do culto, feliz da presença do Senhor. E que todos aqui venham receber esta palavra, a palavra que vem do céu. Que nesta noite, meu Deus, esse adorador, essa adoradora, venha sentir o Senhor falar, venha sentir o Senhor tocar, em nome de Jesus Cristo. Diga: meu Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Poder sentar nessa noite. E nessa noite gostaria que a igreja abrisse a Bíblia que trouxe no livro de Colossenses. Colossenses, no Novo Testamento, fica depois de Filipenses. Depois de Filipenses, Colossenses, no capítulo, louvado seja Deus, do capítulo 1, Colossenses, depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1. Oi, som e glória a Deus, né? Amém. Igreja, os que já encontraram, diga amém. Glória a Deus. Vamos meditar no texto que está aqui compreendido entre os versos de número 17 ao 20. O 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Diga graças a Deus.
Espírito Santo da verdade, revela-nos esta palavra. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós que somos pecadores, mas estamos aqui buscando aquele que não peca. Deus, fala conosco. Diga assim seja. Esta palavra é muito forte e está aqui compreendida neste livro. Sabemos nós que esta carta foi enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Assim como esta igreja, aleluia, havia uma igreja chamada Colossenses. E esta igreja era uma igreja onde o Espírito Santo guiava o povo. O povo de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo como guia é uma igreja candidata à morte. Se o Espírito Santo não guia a igreja, os irmãos, as irmãs, elas padecem, aleluia, não necessidade física, mas principalmente a necessidade espiritual. Pode observar, aleluia, quando a pessoa não busca a Deus, não vive através do Espírito, ela é uma pessoa que até mesmo o jeito, o semblante, deixa a desejar no que se refere à questão espiritual. Quando nós não buscamos a presença de Deus, nós padecemos necessidade espiritual. Então, quando nós padecemos a necessidade espiritual, não temos força de vencer a luta no mundo secular. Eu digo sempre, aleluia, que nós vencemos a luta neste século quando estamos bem com o Espírito Santo. Se nós não estamos desfrutando do Espírito Santo, certamente não reunimos condição alguma de vencer a luta neste século. Então Paulo escreve essa carta guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós meditamos nesta palavra, descobrimos que o apóstolo está se referindo das obras da carne e das obras do Espírito. Pregar o evangelho não é fácil, não é dizer o que quer dizer. E hoje eu me pus de joelhos para que Deus me desse uma palavra, e pela misericórdia Ele me deu esta, e disse assim: pregue sobre este assunto. E eu trouxe para hoje a igreja meditar. Então Paulo era um pregador que se preocupava com a situação espiritual das pessoas, porque Paulo sabia que não bastava apenas o sujeito levantar a mão na igreja e depois esquecer da comunhão com Deus, e depois esquecer da comunhão com os santos, que são os congregados, os membros da igreja. Não basta apenas dizer que é crente, mas faz o contrário. E Paulo sabia disso. E Paulo sabia que a salvação não é simplesmente dizer que tem Deus no coração, porque Deus não quer só o coração da pessoa. Deus quer o coração, Deus quer três: a alma, o corpo e quer o espírito. Deus quer a alma, o corpo e o espírito. Então Paulo sabia disso. É por isso que Paulo se preocupa e começa a pregar e começa a enviar essa carta para a igreja. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo aconselha que a igreja de Colossenses ela buscasse mais as coisas do Espírito, porque ele sabia que quando viesse a tribulação, quem não estivesse buscando ia para o mundo. Ninguém consegue suportar as coisas, aleluia, as tribulações, se não estiver buscando a presença de Deus. Ninguém consegue suportar. Todo ex-crente hoje é porque um dia não buscou o suficiente para suportar a luta na casa, na família, dentro da igreja. Porque dentro da igreja também tem luta. Aliás, aleluia, a luta começou no Jardim do Éden, quando Satanás entrou e começou a bagunçar o ambiente, que era uma bênção. Então na igreja também tem luta. E para você suportá-la tem que estar o quê? No Espírito. A Bíblia diz, Noêmia Soares, que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, que é Deus, ele já existia desde o princípio. Lá em João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Então, se o verbo se fez carne, é porque ele já existia, aleluia, já no céu, e ele se humilha e vem para a terra como um ser humano normal, e embora nunca tenha pecado, mas ele existia desde o começo. Diz a Escritura que a igreja é um corpo, e o nosso Senhor é o cabeça da igreja. Então o que acontece? A igreja é o corpo e o nosso Deus é o cabeça. E quando eu medito nesta palavra, meu caro irmão amado Chagas, o que eu aprendo aqui é que se Deus é o cabeça, ou seja, Ele é quem governa a igreja. Tudo vem de quem? Do cabeça. Tudo vem de quem? Do ser pensante. Os pensamentos da igreja têm que estar o quê? Embasados no pensamento do maior pensante de toda a história, que é o nosso Deus. Ele é quem dirige, Ele é quem pensa, Ele é quem arquiteta. Tanto é que o pastor da igreja, o missionário, a pastora, o dirigente, ele é conduzido por esse ser pensante maior chamado Deus, que é o cabeça da igreja. Então, se Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E quando eu medito sobre essa passagem, eu descubro, meu amado irmão, aleluia, Rogério, que a cabeça, aleluia, é aquele que dirige o corpo. Há um ditado popular que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, se Deus não tiver no controle, que é o cabeça, o corpo morre. A igreja tem que entender uma coisa, que cada um de nós temos uma vida, mas mesmo assim essa vida não é sua, é do cabeça. Nós temos o que? A respiração para viver. Ainda assim a respiração não pertence a você nem a mim, pertence ao cabeça. O teu pensamento, a tua ideia, a tua estratégia, a tua sabedoria, a tua capacidade intelectual não é tua, vem do cabeça. A igreja, aleluia, ela existe porque o cabeça é quem dá o aval, é quem dá o sustento. O cabeça é quem mostra, é quem revela, é ele quem guia, é ele quem mostra, é ele quem salva e liberta. Tudo vem do Senhor da glória, porque Ele é o princípio, aleluia, o meio e o fim. Sem Ele todas as coisas não seriam criadas. A igreja tem que entender uma coisa, que nós somos o corpo, e o corpo é formado por quê? Por membros. Exemplo, braços, quem estudou sabe, membros superiores, pernas, membros inferiores, aí tem o abdômen, aí vai, daí por diante, né? Aí vai o dedo mindinho, e daí nariz e por aí vai. Mas enfim, o cabeça é o quê? É Deus. E quando eu penso que o cabeça é Deus, porque que diz a Bíblia, Ele está onde, Noêmia? Lá em cima. A cabeça está em cima, porque ninguém está mais além do que Deus, porque ninguém está mais acima do que Deus. Há uma brincadeira que diz assim: só depois da cabeça o chapéu. Mas na verdade só depois, aleluia, depois da igreja existe Deus. Ele está o quê? Ele é soberano, Ele está no Altíssimo, Ele é o Altíssimo poderoso. A Bíblia diz que Deus, Ele é quem comanda todas as coisas. E a igreja tem que entender uma coisa, que ela tem que se deixar ser levada pelo cabeça. Quando a igreja quer ser levada pelos próprios pés, aleluia, ela tropeça em alguma coisa. Se o Espírito Santo não comandar a igreja se perde, a igreja se corrompe, o pastor cai, o pastor peca, as portas se fecham, meu irmão. É o Deus que tem que governar a tua vida, a tua casa. Não queira comandar, diga assim: a partir de hoje, a minha vida, quem comanda agora é Deus. Eu conheci uma pessoa que disse assim: eu grito, eu dou surra em gente, eu chego em casa, ponho ordem, mas a minha casa é uma bagunça. Eu disse assim para essa pessoa: peça em oração para que o Espírito Santo, para que Deus, para que o cabeça comande a sua casa. E quando eu vi ele esses dias, ele falou assim: rapaz, lá em casa é uma paz muito grande. Eu digo: agradeça a Deus, porque é Ele quem está comandando a sua vida. Quando o sujeito é crente, quem manda nele é Deus.
Não adianta querer comandar os seus passos, aleluia, que se até os seus pés, quem dá força para você se manter, andar é Deus. Então tudo vem dele. Ele é o princípio, o ômega. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando o cabeça governa, a igreja tem que vencer. Mas quando eu vejo a igreja não dando lugar ao cabeça para operar, mas vive de acordo com a sua vontade, o fracasso começa. Porque quando a pessoa não vive no espírito, vive na vontade própria, ou seja, está vivendo na carne. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. Quem vive na carne nunca se cansa de buscar mais a carne. Eu estava meditando hoje, um sujeito ali com o som ligado, com um paredão ligado, nas proximidades da minha residência. E eu pude ver que a pessoa, quanto mais brincava, o som aumentava. E começou logo cedo, por volta do meio-dia, e anoiteceu e o som ligado. Eu quase não pude orar, aleluia, para você ver o que nós passamos. Então o sujeito aumenta o som, baixa o som, põe funk, põe o requebra, o brega, e põe o que quer, meu amado irmão. E ali o Espírito Santo diz assim: ele está na carne. E quando a pessoa está na carne, quanto mais carne, melhor. É por isso que quando você, meu amado irmão, está ficando no Espírito, ficando espiritual, quanto mais você clama, quanto mais você ora, mais vontade você tem, porque você está alimentando aquilo que está comandando a sua vida. Mas quando a pessoa alimenta a carne, quanto mais carne ele alimenta, mais forte na carne ele fica, matando, sufocando o espírito. E quando a igreja busca a carne, a tendência é morte espiritual. E Paulo sabia disso. É por isso que Paulo era um pregador que pregava sobre isso muito nas suas cartas. Ele alertava a igreja de que era importante não só ser crente, porque até o diabo crê que Deus existe, e isso é ser crente, mas ser convertido através do poder de Deus, mas ser convertido através da oração, do coração quebrantado, do pensamento transformado, do arrependimento. Isso é que é ser crente, meu amado irmão. Ser crente é você viver no Espírito. A Bíblia diz que você agora é uma nova criatura. Então esqueça o paganismo, esqueça a idolatria, esqueça, meu amado irmão, a contenda, a mentira, esqueça o pecado, tente se consertar, porque o céu é para todos aqueles que querem algo com Deus. O céu, irmão, é grande, cabe todo mundo, mas os arrependidos. A Bíblia diz que o pecado gera morte espiritual. E tem gente que está em pecado, está pecando, mas está comendo, está vestindo, está dormindo, acha que está bem, porque eu comprei, eu paguei, mas não é assim não. No mundo espiritual existe a morte espiritual. E a morte espiritual, aleluia, ninguém nem vê às vezes. Por quê? Porque é espiritual. Só enxerga quem conhece a palavra. Então Paulo, ele salienta a importância de viver no Espírito. Viver no Espírito, meu irmão, você é diferente. É você olhar para alguém, aleluia, e não criticar porque a pessoa está em erro. Viver no Espírito é você ajudá-lo, alertando do perigo da morte espiritual. Porque uma coisa é você criticar alguém, e outra coisa é você exortá-lo na palavra. Aleluia. Crítica é uma coisa, e exortação bíblica é outra. Uma coisa é você ser espiritual e você ser carnal. Você que é carnal, aleluia, só pensa na carnalidade. Tudo é normal. É sexta, sábado e domingo, na cervejinha gelada, no churrasco gordo, na viaginha na praia. Tudo é normal. Mas aquele que é espiritual, ele tem um olhar de Deus, aleluia, tem um pensamento de Deus, porque a cabeça que é Deus está na vida dele. Quando ele começa a pensar, começa a estrategiar, a pensar numa estratégia, é Deus que dá a ele. Então, meu amado irmão, a partir de hoje, não queira ser carnal, seja espiritual. Não fale na carne, mas fale no Espírito. Não pense na carne, mas pense no Espírito. Se alguém tentar, aleluia, não ceda, seja espiritual. Algumas pessoas têm muita dificuldade de ser espirituais. Por quê? Porque para ser espiritual,
você muitas vezes tem que desagradar as pessoas. Para ser espiritual, você muitas vezes leva nome de quê? De alienado, de bobo, porque o pastor agora enganou o bobo. Aí agora está na lei, né? Não é lei, é graça. Está na lei dos crentes, agora é bobo. Está dando dinheiro ao homem do altar. E a pessoa tem medo porque é frouxo, não é verdade? Aí fica com medo da mudança. Só que nem se converte o medroso e o outro está acusando também para o inferno. Porque o inferno, meu irmão, é para a pessoa que não se converte, meu amado irmão. Entenda bem, a Bíblia diz que nós temos que confessar. É Bíblia. Romanos 10:10. Sabe quem não prega, eu vou pregar. Romanos 10:10. Se você está no culto hoje, corre da reunião, mas você tem que aceitar Jesus. Eu não enganei nem minha mãe. A minha mãe não era crente. Eu disse: mamãe, o que barulho é esse aí em casa? Ela disse: é um culto aqui, da outra igreja. Eu digo: aproveite e se salve logo, porque o inferno te espera. A minha mãe. Por quê? Porque pregador do evangelho não é negociador de evangelho, é pregador do evangelho. Eu não estou aqui me importando, aleluia, com o que o diabo diz sobre mim. O que me interessa é a minha salvação. E quem quiser ir para o céu, escute a verdade. Mas minha mãe, é o seguinte: o inferno te espera. Então se converta logo para não ir para o inferno. Vim pregar nas pedrinhas, cheguei em casa 10 da noite. Meu pai diz assim: sua mãe se converteu. Aleluia, glória a Deus. Então, se eu prego a verdade para minha mãe, eu prego para você, para qualquer pessoa. O inferno está aberto. E ele vai, aleluia, receber muita gente que não confessar o nome de Jesus como Salvador da vida da pessoa. Diz a Bíblia que não é só crendo que é salvo. Diz a Bíblia que não é só dando esmola. Pega um peixe, pega um leite, pega a banana, pega o dinheiro, pega um remédio, carona. Não é, não salva. Por mais que o Cassimiro dê esmola, é insuficiente para ter a vida eterna. Porque a salvação não é pelo que faz. Porque se for assim, o povo ia se exaltar. Eu dei isso, aí se gabar. Não salva ninguém. Pode dar tudo, até a roupa, não salva. Não é por esmola que salva ninguém. Ei, não é por crer somente que salva. Geralmente acreditar em Deus consegue milagre, que é a fé. E a fé gera milagre. Mas a salvação tem que ser o quê? Pelo arrependimento dos pecados, confessar diante dos homens e não ser medroso diante do povo. Levantar a mão para Jesus e não viver na carne, mas viver no Espírito. O engano não prevalece no céu. A mentira não entra no céu. Aleluia! O céu cabe todo mundo, repito, mas todo mundo arrependido. O evangelho de hoje em dia está diferente, mas o Deus é o mesmo, que diz que para ir para o céu tem que confessar, porque diz a Bíblia: com o coração se crê, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Quer dizer, se crê com o coração para a justiça, é verdade, mas para questão de salvação da alma, aí tem que confessar. Por isso que eu me converti, eu aceitei Jesus e estou me convertendo todo dia. Porque por esse motivo, porque quem diz é a palavra, não é alguém que falou isso, não é alguém que disse, quem sabe de nada, quem diz é a palavra. Se alguém falou, é inútil dizer isso. Ele também dizia isso, mas não valeu nada. Eu andava com a minha carteira cheia de papel, e nesses papéis tinha um santo, chamado Santo Expedito. Você da internet sabe disso. O chamado Santo Expedito, uma imagem ali, segundo o escritor, dizia assim: Salvador das causas impossíveis. É mentira, porque lá em Lucas capítulo 1, verso 37 diz que somente o Senhor é o Deus do impossível. É mentira, é tudo baguela. Então a salvação é viver o quê? Arrependido, confessar os pecados, aceitar Jesus. Não é uma religião, não é um ministério, não é um pastor, uma pastora, um missionário. Aceitar Jesus vivo da cruz, ressuscito.
Esse homem que um dia veio à terra, mas hoje está no céu, aguardando que todos se arrependam. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E arrependido não é só aquele que está no mundo, não. Tem gente na igreja que não se arrepende. A Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende, o Senhor é fiel para perdoar os pecados. Mas há um erro muito grande que ninguém prega, eu vou dizer logo, que Deus perdoa a gente que se arrepende. E para se arrepender, tem que pedir perdão e tem que deixar as práticas do pecado. Aí ele perdoa. Ao sujeito nem se arrepende, aí diz assim, mas Deus perdoa. Sim, mas se arrepender. E segundo ponto, se deixar a prática do pecado. Vamos supor que eu sou um assassino, está repreendido. Aí eu digo assim, matei 2 ontem. Aí vou almoçar, digo assim, mas tá bom, besteira, Deus perdoa. Você nem pedir perdão a ele. Segundo, eu nem deixei o meu pecado do assassinato. Quer dizer, aí eu digo que Deus perdoa. O arrependimento é de dentro para fora, deixando as práticas pecaminosas. Então, ele é o advogado fiel? Entra na minha, na sua causa sem pagar. Ei, entra. Mas ele quer fazer na vida daquele que tem interesse de se arrepender e não vive da carnalidade. A Bíblia diz, aleluia, que as obras da carne, elas são na verdade as obras que levam a pessoa para o inferno. Então abra a sua Bíblia agora em Gálatas 5, para mostrar a você que está hoje aqui, ou se esqueceu, ou não sabia. Gálatas 5, você que se esqueceu ou não sabia ainda, nesta noite, Gálatas 5, fica perto de 2 Coríntios. Não é só estar na igreja que é crente, que é salvo, que é de Deus. Tem que estar dentro do regulamento. Aproveite hoje, porque eu prego a verdade, para você segurar a sua salvação. O compromisso é com Deus, não é com a religião. E a sua alma pertence a Deus. Ela vai querer a sua alma de volta. Não deixe a sua alma ir para o inferno. Para morrer, basta estar vivo. Ninguém sabe a hora. Gálatas 5, amém, amados? Verso 16, diz assim, 16: digo, porém, andai aonde? Na carne? Não, né? Não, eu estou dizendo a você, é Bíblia. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito o quê? Contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vai, 19. Porque as obras da carne são o que? Manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, para quem bebe, né, e toma porre, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não vão para o céu. Segundo a Bíblia, não vai não, vai para o inferno. Não herdarão a vida eterna. Então, quando o sujeito prega que a pessoa não vai para o inferno, a pessoa diz assim: como é que ele vai saber se ele não é Deus? Como é que ele vai saber se ele não sabe da minha vida? O céu é só para ele? Rapaz, a Bíblia é quem diz. E se a Bíblia diz, eu vou pregar. Ou que goste ou que não goste, mas eu vou pregar enquanto eu for vivo. Porque eu sou pequeno, mas não sou covarde. O inferno existe e o céu também, mas nem todo mundo vai para o céu e nem todo mundo vai para o inferno. Depende da vida pela qual está o quê?
fazendo as coisinhas aqui na terra e Deus só percebendo. Se você meditar, tem muita gente que vai perecer. Tem gente invejosa, tem gente idólatra, tem tanta gente errada por aí na igreja. Já pensou você na igreja? Você dizima, você oferta, você paga preço, mas não deixa esse pecado, vai para o inferno. Igreja, a coisa é mais séria do que você pensava. Quando eu prego dessa maneira, é porque Deus já me instruiu. E em segundo lugar, a igreja tem que ser guiada pelo cabeça, que é Jesus de Nazaré. Não é guiada pela política, pelo pastor que é homem de carne e osso. Não é sendo guiada pela comunidade, pela associação, pelo que... Não, quem guia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está pedindo nessa noite que saia da carnalidade, viva no Espírito, agrade a Deus, mas desagrade o homem, porque o homem não te salva. O homem não pode te salvar. Ele também pede socorro a você quando está em perigo, porque o homem é limitado. O pastor não pode, a pastora não pode, o irmão não sabe de nada, eu não sei de nada. Se você não se converter, não se arrepender, não parar com isso, vai perder a sua salvação. Ei, irmão, passar 30 anos na igreja e não ser salvo, a pessoa, o que você fez da vida? É necessário um arrependimento, é necessária a mudança de vida. Não somente estar na igreja, só sentado, só criticando. Não vou pregar não, estou triste hoje. Pregue triste que Deus te alegra. Não vou pregar não porque eu não gosto daquele culto. O culto é muito barulhento. Porque a igreja é muito morna, não bate palma. Porque o irmão grita muito. Meu irmão, se converta, irmão. Porque o defeito é meu. Deus não tem defeito. É por isso que Ele não precisa que nós o avaliemos, o critiquemos. O defeito é meu, aleluia. Eu nunca esqueci, irmão Dedé. Eu era solteiro e vinha ensaiar no coral 7 quilômetros, debaixo de chuva, estrada de barro, de poeira. Ensaiar no coral na sede. E o coral tinha uns 8 ou 9 homens morando na cidade. E eu vinha para ensaiar e voltar às pressas para voltar para o culto de domingo à noite. Era corrido. E os varão da sede, morando na cidade, não iam ensaiar. Ele está errado isso aqui. Eu vejo só o que adoro. Mas eu não vi esse problema como um impedimento para que eu adorasse. Eu enxerguei, mas ficou só para mim. Tipo assim, não é certo, mas eu faço a minha parte. E a plaqueza voando, tendo de bater no jumento na estrada, e vinha às pressas, ou com a camisa branca, já amarela, porque branca fica amarelinha como fica velha, o sapato rasgado, ou então os colados, e o cinto furado. E algumas pessoas riam de mim no calado, eu via, mas fazia que não estava vendo, porque se eu fosse olhar para o homem, eu caía. E ali onde eu estou, de pé, porque Deus me sustentou, porque eu não tentei entrar na carne 24 horas,